Corinthians ficou preocupado em relação a possível bloqueio de contas. Porque se houver um bloqueio de contas e a Esportes da Sorte não conseguir operar com alguns valores, como é que fica o cumprimento desse contrato? Essa é a preocupação, inclusive, do Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, que enviou um ofício ao jurídico do Corinthians solicitando explicações, esclarecimentos, tentando entender de que forma será esse contrato para que o Corinthians tenha respaldo jurídico para esse contrato. O que significa isso? Na Tausa, todo mundo disse que ia dar ruim. Vou usar esse termo. Todo mundo avisou. O compliance não aprovou, o jurídico não aprovou e o Duílio foi lá e bancou. O que aconteceu com a Tausa? Você sabe. A empresa não pagou e quem arcou com os custos de Paulinho, que não era um custo baixo, foi o próprio clube. O temor existe agora novamente. E o presidente do conselho está fazendo isso. Por que não fez lá atrás? Foi um erro. Foi um erro. Porque esse conselho, esse presidente do conselho e o conselho, ele está muito preocupado, e a gente pode discutir se isso é certo ou errado, em investigar não seria o melhor termo, mas em fiscalizar, melhor falando, a gestão Augusto Melo. Tanto que tem comissões de ética, de justiça, para poder observar o que está sendo feito no Corinthians, ainda mais depois de tudo que aconteceu desde o início do ano. Pois bem, o presidente ele só quer saber. Gente, tá certo isso? Vocês vão fazer esse contrato com a patrocinadora, mas agora teve uma operação que atingiu a patrocinadora. Se essas contas forem bloqueadas, de que maneira você cumpre o contrato? Esse contrato aí tem que ser bancado pelo Corinthians, com o salário que hoje passa dos 2,5 milhões. É isso que o presidente do Conselho está solicitando em termos de esclarecimentos à gestão, aos gestores de Augusto Melo, especialmente ao setor jurídico e financeiro. Pois bem, vamos lá, essa é uma ponta, tá? Porque realmente, se a Esportes da Sorte não conseguir bancar por qualquer motivo, vai cair no colo do Corinthians. E o Corinthians vai ter que arcar os salários do cara. Esse é um ponto. O outro ponto é que o Depay já recusou o Sevilha por entender que o que estão oferecendo para ele é muito baixo. E o valor do Sevilha é mais ou menos o que o Corinthians está oferecendo. Então, isso já nos dá um indicativo um pouco complicado. Ele quer ganhar mais do que foi oferecido. Ele quer ganhar mais do que 2,5 milhões. Ele é um cara que está postando aí na rede social dele vídeos treinando, trabalhando, e a fiel torcida já invadiu a rede social do cara, dizendo para ele vir para o Corinthians. Isso, por enquanto, não está sensibilizando o jogador, que está pedindo mais dinheiro, que entende que tem mercado e está avaliando outras propostas. A questão você tem essa parada do patrocinador que você não sabe até que ponto você consegue ter uma garantia e uma segurança para bancar o contrato. Você tem o jogador querendo mais, você tem mercado para o atleta, porque ele tem só 30 anos, está livre no mercado e tem interesse de times da Europa, do México, da Arábia, enfim, ele tem mercado. Mas tem uma proposta que foi feita pelo Corinthians e ele pediu tempo para responder e ele ainda não respondeu. Então, essa é uma esperançazinha. Ele ainda não respondeu. E se é aquela tenteada livre. Se você não tomou um não ainda, bom, pode ser que tenha um talvez ali, um sim, vamos ver o que acontece. Só que aí tem um grande complicador que aconteceu nas últimas horas. O centroavante Pedro, lamentavelmente, sofreu uma grave lesão no treino da seleção brasileira. Rompeu os ligamentos do joelho, só volta no ano que vem. O Flamengo está sofrendo com lesões em boa parte do elenco. Tem jogador que, além do Pedro, que não volta também esse ano, Cebolinha, Matias Vinha ao lateral, e aí o Flamengo foi ao mercado, rompeu até com o orçamento. Eu sei que o Flamengo tem dinheiro, mas eles têm um planejamento ali, eles tiveram que quebrar para trazer o Alexandro, por exemplo, não estava nos planos. Eles têm 2 laterais, o Ayrton Lucas e o Matias Vinha. Para trazer o Alexandro deu uma quebradinha, mas o Flamengo se permite, mas tem um budget ali, tem um orçamento a ser cumprido que foi quebrado. Nesse momento, o Gabigol, que também machucou, mas a lesão um pouco mais leve, e que tem outros atacantes que sofreram, e tem mudanças no time, tem competições a serem disputadas, o Flamengo se volta ao mercado para tentar trazer um jogador que esteja livre no mercado, porque a janela já fechou, para trazer uma reposição ao Pedro, que a gente deseja a plena recuperação, vai voltar ainda mais forte no ano que vem, seria titular da seleção brasileira e numa fatalidade acabou se lesionando. O Flamengo
precisa de um 9, de um centroavante. E segundo Mauro César Pereira, entrou na disputa para ter Memphis Depay. Aí mora um grande problema. Porque o Depay digamos assim, se assanhou para jogar no Brasil pela vinculação que ele tem com o futebol brasileiro. Admiração, inclusive a idolatria que ele tem por Ronaldo Fenômeno. E aí saber que ele jogou no Corinthians e tal, isso favorecia um pouco. Bom, o Ronaldo tem uma vinculação com o Flamengo, que é menor, né? Tanto que ele treinava no Flamengo e depois fechou com o Corinthians, né? Mas o Flamengo representa hoje muito, né, o futebol brasileiro, no jeito de jogar, sediado no Rio, aquela coisa toda. E outra coisa, o Flamengo poderia bancar o salário dele por conta própria. Quero falar agora sobre o Corinthians e as negociações com o holandês Memphis Depay podem subir no telhado. São dois os novos problemas. O primeiro deles surgiu nessa quarta-feira, depois de uma mega operação da polícia em vários estados do país. Muitos milhões de reais da Esportes da Sorte foram bloqueados. A ação total da polícia bloqueou mais de 2 bilhões de reais e a maior parte dessa grana vem justamente da principal patrocinadora master do Corinthians, seria a parceira do Timão no pagamento dos salários do Memphis Depay. Vale a lembrança de que o contrato de patrocínio da Esportes da Sorte com o Corinthians prevê um repasse de 57 milhões de reais para o Timão contratar aquele atleta que quiser. O Corinthians pretendia usar esses 57 milhões para pagar os salários do Memphis Depay por 2 anos. A informação que eu recebi é de que a Esportes da Sorte já procurou o Corinthians nas últimas horas, dizendo que nesse momento talvez tenha dificuldade de cumprir com esse valor, exatamente por conta do bloqueio policial. Segundo ponto que joga contra Memphis Depay no Timão, a possibilidade dele ficar fora da seleção holandesa. O Depay é o segundo maior artilheiro da história do seu país, só atrás de Van Persie, são 4 gols a menos. Então, um dos grandes objetivos dessa reta final da carreira do Depay é marcar mais do que 4 gols e assumir a condição de maior goleador da história do seu país. Se ele vier ao Brasil, vai correr risco de ficar de fora da seleção. É que Ronald Koeman, o técnico da seleção holandesa, já disse que só vai convocar atletas que estão em ligas importantes, preferencialmente na Europa. E tem até um caso específico e recente, o Bergwijn, que se mudou para o Al Ittihad, está descartado da seleção. Decisão do técnico Ronald Koeman e a preocupação do Memphis Depay de vir ao Brasil e acabar se frustrando por conta dessa exclusão na seleção holandesa. Você, torcedor do Corinthians, entende que o Depay seria a solução dos problemas alvinegros? Está esperançoso em relação a essa contratação? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde.